Olá, tudo bem? Esse é mais um vídeo que visa ensinar técnicas de estatística e de psicometria a partir da utilização de softwares. Esses vídeos todos são oferecimentos do IBNEC, do IBNEU e da Nova, e hoje eu vou falar sobre análise da variância e regressão a partir deste artigo que a gente replicou aqui no Brasil pela PUC-Rio. Esse artigo é muito interessante. Ele parte da seguinte ideia: há uma relação entre a percepção que nós temos da dor e a memória que nós temos dessa dor depois de algum tempo. A ideia do autor é o seguinte: se nós temos experiências positivas, mesmo que essas experiências sejam muito dolorosas, depois de algum tempo, como elas foram positivas, a gente tende a esquecer aquela dor sentida. Ou seja, a dor ela diminui com o tempo, a memória da nossa dor ela diminui com o tempo se a dor foi causada por uma experiência positiva. Ele fez um artigo, ele fez uma pesquisa que eu achei sensacional e consegui replicar aqui no Brasil. E eu sou corredor também, então me deu ainda mais motivação. A pesquisa é a seguinte: os corredores lá na Polônia, tão logo eles completassem a linha de chegada, algumas pessoas corriam atrás desses corredores e perguntavam quanto eles estavam sentindo de dor naquele momento. O que a gente fez aqui no Brasil em julho desse ano de 2015. Tão logo os corredores ultrapassassem a linha de chegada, os estagiários do departamento de psicologia aqui da PUC corriam atrás desses caras e perguntavam, coitadinhos, né, o quanto eles estavam com dor naquele momento, além de perguntar algumas outras coisas de uma outra escala. Uma vez perguntado isso, a gente fez uma codificação no nosso banco de dados. Eu vou abrir aqui o SPSS e vou mostrar como ele ficou. Eu tenho aqui a identificação, na verdade aqui é simplesmente um número para cada um dos papéis, de um a tantos mais. Eu tenho o quanto de dor a pessoa sentiu naquele momento que acabou a corrida, é um nível de medida do tipo escala, é intervalar, só que o SPSS não vai considerar que existe razão, então botou como escala. Eu tenho o sexo, participante, quilometragem e por aí vai. Nossa variável de interesse nesse momento vai ser a dor, que vai de 0 a 10, onde 0 a pessoa não sente dor nenhuma, até 10, onde a pessoa tem a maior dor que ela já sentiu na vida, e a quilometragem, que é uma variável qualitativa ordinal com 3 valores diferentes. 1, 6 km, 2, 21 km e 3, 42 km. Bom, aqui atenção. Nós, psicólogos, trabalhamos demais com escalas atitudinais, escalas de valores e por aí vai, onde essas escalas, apesar de não terem uma distância igual entre elas, são muito próximas. Por exemplo, entre eu concordo totalmente, eu discordo totalmente, eu coloco mais um, menos um, é mais ou menos próximo. A gente sabe que somente a partir da TRI a gente consegue colocar na mesma régua. Mas essa minha categoria aqui, onde 1, 2 e 3, elas são totalmente diferentes, são totalmente espaçadas. Onde 6 quilômetros não tem nada a ver com 21, que não tem nada a ver com 42. Bom, dito isso, eu vou falar um pouco sobre a nova regressão. Esse aqui é o primeiro alerta. A técnica da nova é uma técnica estatística que ela serve para explorar nossos dados a partir de uma relação entre variáveis. Eu tenho que ter uma VI e uma VD. No caso, a minha VI é explicada pela minha VD. A minha VI, nesse caso, ela é categórica e a minha VD contínua. Vou dar um exemplo bastante simples a partir do que eu acabei de mostrar. Eu estou explicando a minha VD contínua, dor, a partir da minha VI categórica, no caso, quilometragem, que pode ser 6 km, 21 km e 42 km. Então, eu tenho um output de uma VD contínua sendo explicado por VIs categóricas. Será que pessoas que correram 42 km têm mais dor do que pessoas que correram 21 km? Eu só vou conseguir saber disso, se essa diferença existe, a partir da comparação da média entre esses grupos e dentro dos próprios grupos. Essa comparação entre as médias eu vou conseguir fazer comparando essas médias e pedindo testes pós-hoc. Por exemplo, eu coloquei aqui o Bonferroni e o Tuckey, que são os mais utilizados pela sua robustez em relação ao erro do tipo 1. Então, além de eu explorar os dados, conseguir comparar as médias, eu posso ver a significância dessas diferenças entre os grupos e dentro dos grupos. E aqui essa palavra não está à toa, análise da variância
Então, eu vou pedir uma soma dos quadrados total, que nada mais é do que o somatório da diferença da média pelo xz ao quadrado. E se eu pedir a fórmula da variância, nada mais é do que a soma do quadrado total divididos por n menos 1, aquele ajuste que a gente faz quando nossos dados eles são amostrais e não censitários ou paramétricos. Isso acontece e a nova ela vai partir do pressuposto que a soma dos quadrados totais é igual à soma dos quadrados dentro do grupo mais a soma dos quadrados nos erros. Que grupo, Luiz? O grupo de 6 km, o grupo de 21 km e o grupo de 42 km. Eu vou ter que fazer para ele exatamente como se fosse cada um dos grupos uma unidade estatística diferente. Por isso que aqui eu tenho o somatório. Eu poderia aqui fazer uma pequena modificação e colocar esses somatórios todos juntos e depois botar para a esquerda o somatório de tudo, para a direita as VIs, daria no mesmo, mas aqui eu teria o somatório da média menos da diferença da média menos o xi ao quadrado do grupo 1, a mesma coisa da média menos o xi ao quadrado do grupo 2, do grupo 3, do grupo n, por aí vai, ou seja, do grupo de 6 km, de 21 km, de 42 km, se tivéssemos outros grupos, dos outros grupos. Vou mostrar como faz uma nova no SPSS, não é nada impossível. Um detalhe, o nosso banco de dados dessa vez tem bastante variáveis, mas tem um número de sujeitos pequeno. Eu tenho só 60 aí, vamos ver aqui, 64 sujeitos, não, 66 sujeitos. Isso acontece porque coletar dados de maratonistas, de corredores, é muito difícil. Uma das partes mais complicadas na estatística, quando a gente faz esse tipo de pesquisa, é realmente conseguir coletar dados. Então, esse 66 é pouco, mas é muito. É pouco porque eu não teria uma robustez muito grande das minhas análises, mas é muito porque é muito difícil coletar dados nesse tipo de pesquisa. Aqui no meu SPSS eu já expliquei em alguns vídeos, analisar é onde faz quase que tudo que a gente precisa. E aqui eu tenho lá comparar médias e eu vou pedir uma nova. Importante, quando a gente tem uma nova, vou resetar porque eu já tinha feito aqui algumas coisas, o meu fator é a minha VI. A minha variável dependente é aquilo que eu quero explicar, que é a minha dor. Lembrando que esse meu fator tem que ter 3 grupos ou mais, e por isso eu chamo de ANOVA. Se eu tivesse, além de um único fator, outros fatores, por exemplo, tem a quilometragem que o cara escutou e a forma de preparo, os 5 tipos de tênis que ele correu, eu não teria mais uma nova unidirecional. Eu teria uma nova, que a gente chamaria de multifatorial, por exemplo. Algumas pessoas colocam a nova one way, two way e por aí vai. Tudo isso, na verdade, a gente vai ver o que é. Bom, então aqui eu estou explicando a dor pela quilometragem que a pessoa correu. E se tiver alguma diferença, vamos ver se tem. Eu dei ok, ele rodou, eu tenho uma diferença bastante forte até, olha só. Entre os grupos 0.011. Agora, eu não sei onde está essa diferença. Eu sei que tem uma diferença, mas eu não sei se é entre 6 e 21, 21 e 42, são todos. Para isso eu tenho que pedir um pós-hoc. Eu posso vir aqui nessa setinha onde ele me deixa selecionar as últimas coisas que eu já fiz, eu volto lá na minha nova e vou pedir um pós-hoc. Vou pedir o Bonferroni, que é o mais tradicional, e vou colocar que meu nível de significância vai ser 0.05. É o meu alfa, né? É um convencional para todos os acadêmicos. Ele vai rodar novamente essa nova, ele achou o mesmo resultado. E aqui a gente pode ver que a diferença existe, mas ela não existe entre 6 e 21. Entre 6 e 21 foi maior do que 0.05, eu não rejeito H0. Mas entre 6 e 42 foi menor do que 0.05, portanto eu rejeito H0. Entre 21 e 6 a gente já viu, a gente não rejeita H0. E entre 21 e 42 a gente também não rejeita H0, 0.167. Essa fala, Luiz, fala mais rápido, fala mais simples. Tem diferença estatisticamente significativa entre os corredores que fizeram 6 km e os corredores que fizeram 42 km. A dor mudou entre eles, certamente, mas eu só tenho dor com mudança estatisticamente significativa em 0.05 entre pessoas que correram 6 e das pessoas que correram 42. Quem correu 6 e 21, por mais que a dor variasse um pouquinho, não houve diferença estatisticamente significativa, a gente falhou em rejeitar H0.
E quem correu entre 21 e 42 quilômetros, por mais que eles apontassem alguma dor na hora, e essa dor fosse numericamente distinta, ela não é estatisticamente significativa. Portanto, a dor seria igual, não tem diferença entre esses dois corredores. Isso é muito interessante para quem trabalha com esporte, isso é interessantíssimo para quem trabalha com psicologia. Isso é muito importante no cenário médico, porque dor é um dos indicadores, é um sinal que o paciente te dá, onde você sabe se está errando ou não aquele tratamento, se você vai adiante ou não. Ninguém quer fazer uma pessoa sentir mais dor. Para quem vende tênis também é muito bacana. Então, e para quem faz esportes como eu, isso é super interessante. Agora, uma vez feita a nova, eu falei que também falaria sobre regressão e eu vou voltar aqui no meu Word. Eu preparei aqui aquela explicação simples de regressão, onde enquanto a nova e regressão elas são muito similares, na verdade é a mesma coisa. Mas enquanto a nova ela vai trabalhar, como eu coloquei aqui em cima, a minha VD ela é o intervalar e a minha VI é categórica, na regressão vai ser um pouquinho diferente. A minha VD continua sendo intervalar, que é a dor, só que a minha VI, ela por via de regra, ela também é intervalar. Então, eu teria uma medida intervalar explicando outra medida intervalar. Quer um exemplo? Uma medida intervalar é: será que o peso daquele atleta interfere na quantidade de dor que ele reporta? Ou será que a altura daquela pessoa interfere na quantidade de dor? Será que as horas treinadas? E por aí vai. São medidas intervalares que vão explicar, que vão explicar uma outra medida intervalar, que no caso é a dor. A gente não tem isso no meu experimento. Na verdade, nessa nossa pesquisa, eu falei experimento, mas é uma pesquisa, porque experimento a gente tem que controlar as VDs, manipular a VI para saber o efeito na VD, mas nessa nossa pesquisa o que a gente tem é uma variável independente categórica. Por isso a nova é a análise mais adequada. Mas se eu quisesse fazer uma regressão, o que eu preciso? Bom, primeiro os pressupostos básicos, eles têm que ser respeitados, que é a linearidade, ou seja, no modelo ele vai ser linear entre VI e VD. A média dos erros tem que ser zero, e esses erros têm que ser descorrelatados entre si. A variância do erro tem que ser constante, por isso a gente chama de princípio da homocidasticidade. A covariância entre os regressores tem que ser zero também, o que implica em não haver uma colinearidade entre esses regressores. E o modelo algébrico mais simples, todo mundo conhece desde o ensino médio, é y é igual a algum valor, que a gente chama de A, mais B, algum valor que seria um x. Aqui no caso, a gente teria o seguinte: y é a dor, é a variável que eu estou explicando, é igual a beta 0 mais um somatório de beta 1 alguma coisa, mais beta 2 alguma coisa, mais beta 3 alguma coisa, mais n betas que eu tiver, mais um erro. Sempre vai ter um erro. Eu vou fazer a nova que eu fiz, só que agora em formato de regressão. Se eu explicasse isso algebricamente, eu teria dor, que é a mesma coisa que meu y, é igual a um beta 0 mais beta 1 quilômetro, mais erro. Só que eu tenho três indicadores de quilômetros, ou três categorias de quilômetros. Na verdade, eu tenho dor é igual a um beta 0 mais beta 1, 6 km, mais beta 1, por exemplo, linha 21 km, mais beta 1 estrela, horrível, né? 42 km, mais erro. Dá para fazer isso? Até dá. Só que o que o modelo de regressão vai fazer? Ele vai setar ele vai setar uma dessas três categorias como linha de base. Essa linha de base vai ser o meu intercepto, vai ser a minha constante. E essa minha linha de base vai ser a média de uma dessas três categorias, que por via de regra é sempre a primeira. Então, se a gente fosse explicar isso algebricamente, a dor é igual à média da primeira categoria de beta 1, mais beta 1 restante, mais erro. No caso, seria dor é igual à média dos 6 km, mais beta 1, 21 km, beta 1 linha, por exemplo, 42 km, mais erro. Isso é por construção. A minha constante vai ser a média dos 6 km. Vou pedir aqui no meu SPSS a média desses 6 km.
Eu já fiz isso em algum momento no momento anterior. Então tá aqui, eu posso pedir média. Bom, se você não sabe como pedir média, eu vou fazer certinho. Aqui eu posso comparar as médias e aqui eu tenho média. Aqui a minha variável, sempre penso o seguinte, a minha variável independente é aquela que agrupa a minha variável dependente. Então estou agrupando a dor a partir da quilometragem. Vou dar um zoom out. Aqui eu tenho essas médias. A média para 6 km é 2,67, a média para 21 km é 5, a média para 42 km, a média de dor é 6,47. Vamos pedir a regressão. Vou analisar, vou em regressão, linear, resetar, que eu já tinha feito algumas coisas. A minha VD é a minha variável que vai ser explicada, a minha V é a minha variável que vai explicar. Eu posso até pedir a informação dessa variável. E volto a falar que 1, 2 e 3 são simplesmente categorias, mas são muito distantes, muito diferentes daquilo que a gente faz na nossa prática clínica, que são escalas de atitudes. E pela minha lógica, bom, pelo que a matemática me ensinou, se eu ainda lembro, a minha VI vai ser, o meu modelo de regressão vai ser dor é igual a média dos 6 km mais beta, que vai considerar 21 e 42. Então, eu estou aqui contando que vai ser dor igual a média dos 6 km, eu não lembro qual que era a média, está aqui 2,67, 2,67, mais beta, 1 km, que vai considerar o 21 e 42 mais erro. E nesse momento, parece que vai dar uma grande tela azul, repara só. Ele fez a regressão, mínimos quadrados ordinários, ele viu que meu modelo é ruim, explica 13% da variabilidade, é pouco. Ele viu que o meu beta foi 1,7, mas minha constante, que é a mesma coisa que beta zero, foi 1,3. Você vai falar, Luiz, você me ensinou errado. A constante tinha que ser 2,67. E aqui deu 1,361. É pelo seguinte, o SPSS, mesmo que você especifique aqui que quilometragens são categorias, ele não está entendendo isso. Se nós tivéssemos categorias Likert de 5, 7, 10, e elas fossem concordo, concordo muito, concordo totalmente, por aí vai, que são próximas em si, ele acertaria, porque ia ficar um valor quase que igual. Agora, essas minhas três categorias elas são muito distintas entre si. 6 km, 21 km e 42 km são totalmente diferentes para serem representados dessa forma. Então, ele está tratando esses meus dados como intervalares. E por isso ele está fazendo a análise certa, mas a gente está entendendo ela errada. Eu vou abrir aqui o Stata. O Stata ele é mais espertinho que o SPSS, ele tem mais opções que o SPSS, ele é um pouquinho mais complicado de mexer que o SPSS, ele é muito utilizado pela galera da epidemiologia e por quem trabalha com estatística também. Eu gosto muito do Stata. Se eu pedisse aqui no meu Stata uma regressão e fizesse a mesma coisa que eu fiz lá no SPSS, eu vou setar minha variável dependente do, vou apagar as coisas que eu já tinha feito. Essa aqui é o shape do meu estado. Aqui na minha variável dependente eu tenho várias, eu vou setar dor. Minha variável independente, ou seja, o que vai explicar a dor que a pessoa sentiu, o quanto de quilômetros ele correu. Quando eu der OK, ele vai fazer a mesma coisa que o SPSS, ele vai me dar esse beta 0 de 1,36 e vai me dar esse beta 1 para quilometragem, vai falar que ele explica 11%, e novamente ele tratou como uma medida intervalar. Só que o Stata ele permite o seguinte, quando eu vou lá em modelos lineares e peço uma regressão linear, eu vou continuar tratando a minha variável dependente como dor, porque na regressão é assim, a variável dependente intervalar é a variável independente intervalar. Só que o Stata vai me permitir falar que minha variável independente, na verdade, não é intervalar, e sim uma categoria, ou um fator. Então aqui eu já coloquei quilômetro, eu já tinha feito isso, mas se eu fosse fazer do zero, eu tenho que marcar que é uma variável do tipo fator, ou seja, uma variável qualitativa. Fator é sempre qualitativo, ou grupo, e aqui eu vou setar a quilometragem.
coloquei isso, eu vou adicionar a minha lista de variáveis e ele vai colocar um pequeno i na frente da quilometragem. Vou dar OK. E agora sim, vamos ver se minha matemática continua legal. Agora parece que vai ser bom. Eu comentei para vocês que dor é igual a 1 beta mais a constante, que é o beta zero, que é exatamente a média da minha base, da minha linha de base, da minha baseline, que seriam 6 km. No caso, dor, que é y, é igual a 2,67 mais o beta para 2 km e para 3 km, que não são 2, perdão, para 21 km e para 42 km. Você fala, poxa Luiz, agora eu vou ser obrigado a comprar o Stata, já que o Stata ele faz isso daí, enquanto o SPSS ele é um pouco falho em relação ao modelo de regressão. Não é preciso. Eu posso falar para vocês com certeza que, na verdade, a ANOVA é um caso particular de regressão, como até coloquei aqui. Em síntese, um caso especial de regressão onde a VI contínua e a VB são categóricas, é a ANOVA. É assim que a ANOVA funciona. Então, quando você estiver fazendo a ANOVA, tenha certeza que você já está fazendo uma regressão, onde você tem variáveis categóricas nas suas variáveis dependentes. Ponto final. E também é possível falar que tanto a regressão quanto a ANOVA são casos especiais de modelos lineares generalizados. Olha só, quando eu vier aqui no meu SPSS, eu tenho aqui modelos lineares, por exemplo, modelo linear geral, eu posso setar quantas variáveis eu quero e tudo, na verdade, é um modelo linear generalizado. Eu vou voltar aqui para o zero. A minha variável dependente é a dor. A minha variável independente é a quilometragem. Eu quero saber, além disso, a média para a quilometragem. Eu quero as estimativas desse meu parâmetro para a quilometragem. E agora lembra, uma vez que eu estou fazendo isso, qual é o meu modelo? Meu modelo vai considerar 6 km, 21 km e 42 km. Então, eu não preciso mais incluir o beta zero, porque eu não vou pedir mais a média para 6 km ser o meu beta zero. Então, eu vou simplesmente tirar isso daqui e voilá. Agora, ele fez meu modelo linear, ele achou o que eu queria. Meus betas, que são as médias para cada uma das minhas quilometragens, onde eu tenho a média dos 21 km, a média de 3 km são 42 km, e aqui eu tenho a mesma coisa que o Stata me deu, só que feito no SPSS. O sumário disso daqui, né? Se eu voltasse para cá e fizesse uma regressão linear, eu cometeria um erro. Esse erro é tratar a minha variável tratar a minha variável independente, que ela é uma categoria, como um intervalo, uma variável intervalar. Então, o que eu tenho que fazer? Em vez de eu fazer uma regressão, ou vou fazer uma nova, ou vou pedir um modelo linear. Nesse meu modelo linear eu vou setar a minha variável dependente como dor, e agora sim eu vou selecionar o meu fator aqui, e ele vai me dar essa resposta. No caso, tanto o Stata quanto o SPSS vão fazer as mesmas coisas. Aqui no Stata também eu tenho modelos lineares, no caso aqui eu tenho modelos lineares, e tem um pouquinho mais aqui embaixo, modelos lineares generalizados. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Modelo linear generalizado. E eu posso fazer exatamente a mesma análise que eu fiz no SPSS, aqui dor, e aqui quilometragem, aqui lembrando que eu setei para quilometragem um i, falando que é um fator ou categoria, ele vai me dar a mesma resposta. Me dando essa mesma resposta, eu percebo que tem essa paridade, só que mais importante do que entender como proceder às técnicas estatísticas é entender a lógica por detrás desses modelos. Então, teste T, ANOVA, MANOVA, ANCOVA, MANCOVA, tudo isso são modelos lineares. Com isso, novamente, eu mostro esse artigo. Esse é um artigo muito bacana para quem gosta de psicologia, para quem gosta de medida e pratica esporte. E estou divulgando já o nosso artigo, que vai ser provavelmente início do ano que vem, início de 2016. Ele vem à cena acadêmica, fazendo essa mesma coisa que os caras da Polônia fizeram, só que com o banco de dados aqui do Rio de Janeiro. Bom, um forte abraço para todo mundo e até a próxima.